Eu fico muito feliz pelo convite da Faculdade Pavene. A priori, a gente vai ter um diálogo bem aberto, não precisa ter vergonha. Eu vou estar direcionando a aula, mas vocês podem levantar a mãozinha e perguntar. Eu vou desligar a câmera, como eu falei, por questão da internet, e vou compartilhar o slide para darmos início à nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é metodologias na produção de trabalhos científicos. E aí vocês podem estar se perguntando, mas Adriana, o que é metodologias? As metodologias, ela é exatamente um caminho que a gente traça para desenvolver o nosso trabalho. Ou seja, é uma meta, é um cronograma de estudo que vai gerar certo resultado em determinado momento. O que é científico? Todo trabalho que a gente se debruça em relação a pesquisar, a problematizar e encontrar, de certo modo, uma solução para determinado problema, ele é científico. Quando ele sai do senso comum ou do achismo. Uma coisa bem importante da gente frisar, e que eu quero sempre que vocês coloquem isso em mente, que dentro da pesquisa não existe achismo. A gente trabalha com dados, com estudos, e sempre deixando a nossa subjetividade em questão. A gente tem que ser sempre... Eu sempre falo que não existe a pesquisa tão imparcial, porque, querendo ou não, a gente tem afinidade por determinado tema, então a gente escolhe, a gente se debruça e sempre a gente vai querer os melhores resultados quando está desenvolvendo um trabalho científico. Mas dentro das normas da BNT, das normas em relação à construção de um trabalho, a gente sempre tenta deixar claro que a gente não se inclui, eu acho, na minha opinião. Então, são coisas que não podem aparecer dentro de um trabalho científico. A gente pode trocar por outras palavras, sempre utilizando a terceira pessoa. Ou seja, você está desenvolvendo um trabalho seu, mas você não pode obrigatoriamente se colocar dentro como um sujeito ali perceptível, entendeu? Então, a princípio, eu trouxe uma indagação. O que é a pesquisa? Eu falo que a pesquisa ela é uma construção de um conhecimento contínuo. Porque a pesquisa em si, ela não acaba. Você fez um trabalho, não quer dizer que aquele seu objetivo foi alcançado, que o seu ato de pesquisar também acabou. Não existe pesquisa acabada. A gente sabe que o conhecimento ele é uma construção contínua. À medida que tu vai pesquisando, vocês vão perceber isso, vocês já percebem isso, eu tenho certeza. Vai surgindo dúvidas, vai surgindo questionamentos, e que você tenha sede de buscar cada vez mais uma solução para aqueles problemas que vão surgindo no decorrer da construção do teu conhecimento. Então, de acordo com Gil 2008, página 3, Gil é um autor referência dentro de metodologias científicas. Vocês têm que ter leitura acerca de Gil. Ao final, a gente pode conversar sobre esse material. Então, ele diz que a pesquisa é um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Para Demo, 2000, página 20, ele diz que pesquisa é entendida tanto como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem, princípio científico e educativo, sendo parte integrante de todo o processo reconstrutivo de conhecimento. Ou seja, é um conhecimento sistematizado, ele tem... eu sempre falo que existe uma cronologia para a construção do conhecimento científico, mas isso não te garante que no decorrer do teu percurso tu não vai encontrar determinados percalços que vai te impedir de realizar essa pesquisa. Às vezes a gente tem todo o problema de pesquisa, a gente tem todos os objetivos, tem o tema, tá tudo certo. E aí, quando tu decide ir para campo, as coisas não saem do jeito que tu pensou. Às vezes, o teu público-alvo ele não vai te responder essas perguntas, no caso, quando tu vai para a pesquisa de campo, questionário. O entrevistado, às vezes, ele responde algo para ti que tu vai olhar para os teus objetivos, não está respondendo. E aí, Adriana, o que eu faço? Sempre que isso acontecer, você tem que ser fiel. Eu sempre digo, você não pode manipular os dados da pesquisa, mesmo que esses dados eles não
não estejam favoráveis àquilo que você está pesquisando. Ai, mas eu não consegui fechar meus objetivos da pesquisa, eu não consegui fazer meu trabalho porque os entrevistados não me deram nenhuma resposta contundente com o meu problema de pesquisa. Você vai colocar no seu trabalho, sim, e você vai dizer que tais objetivos não foram alcançados de acordo com o seu grupo pesquisado, eles percebem desse jeito e que é contrário àquilo que tu está investigando. Ah, Adriana, isso é um problema? Não, não é um problema. Isso é bom, porque aí tu descobre outros problemas de pesquisa, porque quando tu indaga algo e as pessoas te respondem de forma diferente, você vê ali que eles têm outro entendimento que também precisa ser estudado em relação a esse conhecimento que tu está buscando. Então, aqui eu trago também os conceitos de conhecimento científico. Como já estou falando aqui no decorrer, o conhecimento científico, ele é real, ele é factual, porque lida com as ocorrências ou fatos, ou seja, é aquilo que eu falei para vocês inicialmente. É algo concreto, é algo que você está ali buscando, mesmo que não saia do jeito que você programou inicialmente. Suas proposições ou hipóteses têm sua veracidade ou falsidade, conhecida através de experiência e não apenas pela razão, como ocorre no filosófico. Ou seja, não existe pesquisa só com senso comum. A pesquisa ela tem todo um processo de construção em relação a você sempre comprovar que, de fato, existe aquela sua problemática, aquele que tu está levantando. Por exemplo, quando você vai pesquisar sobre alfabetização. Adriana, meu problema de pesquisa é alfabetização com estudantes do caso no primeiro ano. Então, você levanta todo um referencial teórico, escreve, traça seus objetivos, sua hipótese de pesquisa junto com o seu problema, e você vai lá investigar. Mas, geralmente, quando você já vai investigar algo, é porque aquilo já te inquieta. Quando tu chega em determinado ambiente, seja na escola, seja em qualquer outro espaço onde seja um local de educação, você olha à sua volta e se incomoda. A alfabetização, por exemplo, no município de Humberto de Campos, me incomoda. Então, você vai lá, você vai gerar a sua pesquisa problema. Além disso, é sistemático, já que se trata de um saber ordenado logicamente, foi aquilo que eu falei lá inicialmente em relação a ter essa cronologia, formando um sistema de ideias, teoria, e não conhecimento de espécies desconexos. Grande parte das pessoas, elas falham muito em relação exatamente a essa construção da teoria. Para você fazer o seu levantamento bibliográfico, tu tem que ter certeza do que tu está pesquisando. Porque às vezes tu pode pegar materiais que não tem nada a ver com aquilo que teu objeto de pesquisa. Ah, porque apareceu quando eu coloquei alfabetização no Google. Tudo bem, mas tu olhou para os teus objetivos de pesquisa, aquele material ele vai te responder, vai te facilitar? Porque assim, se tu não fizer um bom referencial teórico, você não construir, não tecer um texto bem amarrado, como a gente costuma falar, quando tu for dialogar com os teus resultados da pesquisa de campo, não vai dar certo. Porque, assim, o teu referencial teórico, ele tem que ser de acordo, nem falar que seja de acordo, mas ele tem que dialogar com a sua pesquisa de campo constantemente, nos seus resultados de discussões. Porque eu encontrei tal dado e autor tal fala que, de fato, acontece isso dentro do meu problema de pesquisa. Então, além disso, o conhecimento científico, ele constitui-se em conhecimento falível, em virtude de não ser definitivo, absoluto ou final, e por este motivo é aproximadamente exato. Gil também, em 2008, página 80, ele coloca que novas proposições e o desenvolvimento de técnicas podem reformular o acervo de teoria existente. É aquilo que eu falei lá inicialmente para vocês, que durante o teu percurso dentro da pesquisa, tu pode descobrir outros problemas de pesquisa. E outra coisa que acontece muito,
você tem sempre que estar preparado para o plano B. Ah, Adriana, eu estou com meu projeto de TCC, está todo pronto, e eu vou começar a desenvolver. Um belo dia tu chega no teu campo de pesquisa e simplesmente aquela instituição que tu tinha entrado em contato anteriormente com o teu orientador, ela diz assim, não, Maria, teu trabalho aqui não vai dar mais para fazer. E aí, tu precisa fazer teu trabalho de conclusão de curso, tá em cima do prazo, e o que tu vai fazer? E aí, existe determinados momentos que tu pode ir em outra instituição, tu pode conversar com a outra pessoa para poder tu fazer tua pesquisa de campo, mas existem momentos que que não tem. E aí, o que tu faz? Tu vai ficar sem teu trabalho de conclusão de curso, que tu passou 4 anos, 3 anos, ou 2 anos, no caso da pós-graduação, parar só por causa desse teu campo de pesquisa, que não deu certo? Não. Então, sempre quando traçar os teus problemas de pesquisa, teus objetivos e teu campo de pesquisa, tu tem que também ter o plano B, que é justamente para te não ficar refém de apenas um campo de pesquisa. Ah, Adriana, mas isso tem que ir no meu projeto inicialmente? Não. Eu só estou dizendo que tu tem sempre que estar preparado com essa outra alternativa que pode, no meio do caminho, dar errado. E aí, todo todo trabalho científico ele tem um tema. Geralmente, o tema, pelo menos falando aqui, um pouco de mim, é um tema que a gente tem afinidade. Durante as disciplinas, vocês vão perceber, eu dou até uma dica para vocês. Não deixem para pensar o TCC de vocês, seja de graduação ou pós-graduação, nos últimos meses. Está para acabar. Não façam isso. Como eu estou te falando, existem vários imprevistos no decorrer do caminho. Então, assim, segundo e terceiro período de faculdade, começa logo a pensar no teu tema de pesquisa. Isso geralmente a gente descobre estudando, nas disciplinas mesmo. Vocês vão estudar e vão. Tem sempre aquele assunto que instiga mais a gente. E aí você diz assim: é esse aqui que eu quero para o meu trabalho de conclusão de curso. Então, você, desde então, decidiu, você começa logo a estudar sobre ele. Você procura um orientador, procura estudar sobre ele, exatamente para tu te respaldar, porque, por exemplo, se tu começar em cima e se der errado, tu vai, de certo modo, perder aquela oportunidade de colar grau naquela data específica, de pegar aquele certificado que tanto tu desejou naquele momento. Voltando para o tema, eu aconselho vocês a sempre escolher um tema que tenha afinidade. Adriana, eu gosto de estudar sobre o meio ambiente. Tudo bem, mas o que do meio ambiente te inquieta? O desmatamento. Tudo bem, esse vai ser teu problema de pesquisa. Por que está acontecendo tanto desmatamento no Brasil? E aí, outra dica que eu dou para vocês. O tema de pesquisa tem que ser de vocês. Não deixam ninguém escolher por vocês. Porque vocês vão sentir dificuldade de desenvolver. Porque meu orientador disse que o melhor é esse. Não. É muito legal quando o orientador ele pensa no teu tema de pesquisa que tu também gosta, porque aí esse trabalho ele vai ser conjunto. Ele vai te ajudar, tu vai ter mais prazer também, tu vai ter, na verdade, mais firmeza naquilo que tu está fazendo. Mas não aceitam. Por exemplo, se vocês não gostarem de um tema que um orientador sugerir, não aceitem. Porque eu tenho quase certeza que vocês vão até fazer, mas vai ser algo bem massacrado. Você vai fazendo ali, já empurrando mesmo com a barriga. Então, o tema de pesquisa, ele é um assunto que se deseja provar ou desenvolver, que é o que eu tenho colocado para vocês. E aí, torno a repetir, é algo que você tem que ter afinidade, é algo que te inquieta, porque a construção do teu trabalho se torna muito mais prazerosa. Por exemplo, aqui eu trago um tema, né? A família carente e sua influência na origem da marginalização social. E aí, Adriana, o que eu faria com esse tema? Você faria seu problema de pesquisa. Depois que tu escolhe o tema de pesquisa, você formula o seu problema de pesquisa.
Então, mas o que é o problema? O problema, geralmente, na verdade, geralmente, ele é através de uma pergunta. Qual, como, por quê. Então, essa etapa, ela prevê a reflexão sobre o problema que você pretende resolver na pesquisa, se é realmente um problema e se vale a pena tentar encontrar uma solução para ele. A pesquisa científica depende da formulação adequada do problema, isso porque o objetivo é buscar uma solução. Então, assim, não escolha um problema por escolher, perdão. Quando você escolher seu problema de pesquisa, lá no tema, quando tu escolhe o tema, tu procura logo fazer leitura sobre ele, sobre determinado tema. Tu faz teu levantamento biográfico direitinho, aí tu olha para o teu problema de pesquisa, não, vai dar para fazer. E isso com o tempo, para não pegar de surpresa bem no final e não conseguir fechar seu trabalho. Ainda sobre o problema, eu destaquei algumas coisas aqui para vocês, para mostrar o que pode ter no problema. O pesquisador deve fazer as seguintes perguntas. O problema é original? Eu sempre falo que não existe a pesquisa inédita. Isso sempre no doutorado tem a questão que diz, o doutorado diz que é uma pesquisa inédita, tudo bem. Mas para toda pesquisa que tu desenvolve, tu precisa de um referencial teórico. Se tem um referencial teórico, alguém já falou sobre aquilo. É a maneira, o que tu está conduzindo tua pesquisa, que é o teu original. Porque nem todo mundo vai pensar, por exemplo, nas causas da evasão escolar no sexto ano, por exemplo. Adriana, será que o meu companheiro de sala também vai pensar da mesma forma que eu estou pensando? Não. A escrita do teu companheiro de sala é diferente. A forma como tu vê teu problema de pesquisa, o que te inquieta é diferente dele. Então, toda pesquisa ela tem esse teor original. E aí, outra pergunta também que você tem que se fazer no ato dessa construção do teu problema de pesquisa é se o problema é relevante. Eu, particularmente, eu aconselho vocês sempre fazer um bom levantamento biográfico, ver o que as pessoas estão escrevendo sobre aquilo. Não, eu não quero fazer dessa forma, eu quero fazer diferente. Vai impactar em determinado momento na minha trajetória profissional, dentro do meu campo de atuação. E falando aqui da educação, você, por exemplo, eu vou conseguir deixar esse trabalho para alguma instituição, para alguém ler e sentir prazer em também me citar posteriormente? Isso vocês têm que se questionar, porque assim, a gente não produz pesquisa para ficar guardada na gaveta. A gente produz pesquisa para outras pessoas lerem e se basearem e assim sucessivamente. O bom da pesquisa é exatamente isso, porque ela não para. Adriana, eu tenho que virar pesquisador? Não. Tenho que viver em função da pesquisa? Não. Mas uma coisa eu digo para vocês: não existe nada na sociedade sem pesquisa. Então, às vezes, mesmo quando tu acha que tu não está pesquisando, tu está pesquisando. Agora é diferente. Existem aquelas pessoas que elas se dedicam mais e aquelas que não gostam muito da pesquisa, enfim. Mas se você está dentro de uma graduação ou de uma pós-graduação, tu tem que gostar de pesquisar. Porque o teu trabalho de conclusão de curso, ele é uma pesquisa. Mesmo que tu faça só aquele. Seja o único trabalho que tu fez, assim, naquele momento. Eu não vou levar adiante. Mas tu só sai da graduação ou da pós-graduação como uma pesquisa. O trabalho de conclusão de curso, ele é uma pesquisa. Então, só que eu já defendo outra questão. Eu penso que todo profissional, no caso, vou sempre puxar para a educação, né? Todo professor, todo gestor, ele precisa ser pesquisador. Porque a dinâmica dentro de uma escola, ela é constante. E assim também, também da área da saúde, da administração, vocês precisam ser pesquisadores. Porque você está atuando e alguma coisa tem que te inquietar dentro da sociedade, constantemente. Ainda que seja interessante, é adequado para mim? É outra pergunta que você tem que se fazer, que eu já coloquei aqui para vocês. Tem possibilidades reais para executar tal pesquisa? Isso aqui é muito importante.
Por exemplo, o meu campo de pesquisa é na zona rural. Tu tem possibilidade de ir fazer tua pesquisa. Lá tu tem um público de fato que tu precisa. Então, assim, sempre procurem algo que esteja ao alcance de vocês, assim, para facilitar a escrita de vocês e a construção do trabalho. A questão até de tempo. Para ti, às vezes, não perder tanto tempo em algo que não vai dar certo. Bem no meio do caminho não deu certo. Então, assim, tu precisa pensar inicialmente bem sobre essa tua execução desse teu projeto de pesquisa. Existe recurso financeiro que viabilizarão a execução do projeto? E aí você também tem sempre que pensar. Tem que ser algo que esteja ao seu alcance. Que não seja, no caso, questões financeiras, ou questão de transporte, ou questão do público que tu escolheu. Não parar a tua problemática. Terei tempo suficiente para investigar tal questão? É outro questionamento que vocês têm que fazer. Então, como é que se forma um problema de pesquisa? Aí eu trouxe um exemplo, né? A mulher é tratada como submissão pela sociedade. Bom, Adriana, o que eu faria dentro desse problema de pesquisa? Primeiro, tu ia fazer um referencial teórico, falando das desigualdades, etc., até tu chegar exatamente no ponto X, que seria essa submissão da mulher para a sociedade. Isso aqui é só um exemplo. Não quer dizer que vocês vão trabalhar sobre isso. Vocês vão trabalhar sobre aquilo que vocês têm afinidade de acordo com a área de atuação de vocês. E aí aqui também eu trouxe para mostrar para vocês os tipos de pesquisa. Eu trouxe os mais comuns, ou seja, que a gente usa com mais frequência. Então eu trouxe a pesquisa exploratória, que de acordo com o GIO 2008, página 220, a pesquisa desse tipo ela busca descobrir ideias e intuições na tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado, desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Na pesquisa descritiva, ela tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou estabelecimento de relações entre variáveis. Geralmente, na pesquisa descritiva, você vai ver o óbvio que eu vou falar, mas você vai descrever sobre determinado problema. Então, você vai lá, você faz o seu referencial e você vem dialogando em relação a um fenômeno. Digamos assim, a violência é um fenômeno, né? Então, tu vai descrever como é que essa violência ela acontece em determinado lugar. Mas, para isso, tu sempre tem que partir do geral para o particular. Ah, Adriana, eu vou ter que falar da violência toda no Brasil? Não. Faz sempre recorte. E isso para todo tipo, para todo assunto. Tu tem que fazer um recorte, porque tu não vai conseguir falar sobre aquele teu problema de pesquisa no todo. Então, geralmente, eu sempre aconselho as pessoas elas fazerem um recorte temporal. Ah, se tu começar do século XX, tu dá conta de falar até agora nos dias atuais do século XXI? Dou conta, consigo fazer uma certa abrangência do conteúdo. Tudo bem. Porque, assim, conhecimento a gente tem desde quando o mundo é mundo. E aí o que cabe tu desenvolver é exatamente os recortes que precisa. Ah, Adriana, eu quero trabalhar com desigualdades sociais. Então, tu vai buscar referencial teórico, por exemplo, de um recorte de 2000, do século XIX, agora até 2021, ou apenas agora nos últimos 10 anos. Eu sempre aconselho vocês pegarem um tempo menor, porque também ajuda até vocês desenvolverem o objeto de estudo, né? E também tem a pesquisa explicativa, que são aquelas pesquisas que têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas. Por isso mesmo, é o tipo mais complexo e delicado, já que o risco de cometer erros aumenta consideravelmente. E aí eu também trouxe para vocês os procedimentos de pesquisa. E aí o primeiro que eu trago é a pesquisa documental.
Adriana, a pesquisa que eu faço em livro, em artigo, em revista, ela é documental? Nem sempre. Uma coisa, de fato, todo trabalho vai precisar de pesquisas em livros, em sites, em revistas, em jornais, porque é a tua fundamentação teórica. O que é fundamentação teórica, Adriana? É exatamente o conteúdo que tu vai desenvolver, é a escrita, antes de tu chegar nos teus resultados. E é exatamente a fundamentação teórica que eu sempre digo que conversa com teus resultados. Mas, então, o que é a pesquisa documental? A pesquisa documental, ela é muito específica, ou seja, eu achei um problema de pesquisa sobre sobre os jornais de São Luís. Eu quero, no caso, pesquisar sobre o jornal imparcial. Então, a tua pesquisa documental é aquela dali, é daquele X documento. Eu quero pesquisar sobre o dossiê de alguma coisa. A pesquisa documental é sobre dossiê. Então, além do teu referencial teórico, os teus resultados é uma pesquisa documental sobre um dossiê X que tu escolheu. E a pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações ou conhecimento acerca de um problema para o qual procuramos uma resposta. Você pode dizer assim, Adriana, então quando eu faço pesquisa documental numa pesquisa de campo, não deixa de ser, porque se tu tem que te deslocar até um determinado órgão para analisar os documentos e durante um determinado tempo, então tu é uma pesquisa de campo porque tu te desloca da tua casa. Mas o que eu quero falar com a pesquisa de campo aqui propriamente dita é exatamente aquela que tu vai a campo. Hoje a gente, no período pandêmico, a gente mudou os campos, né? A gente usa as redes sociais ou as plataformas eletrônicas para enviar a nossa pesquisa de campo. Adriana, como é que eu faço pesquisa de campo? Através de questionário, através de entrevista, através de observação direta. E aí tu me pergunta, como é que eu faço um questionário? O questionário é exatamente as tuas inquietações a partir dos teus objetivos que tu traçou da tua pesquisa. Então, tu vai fazer um documento com 10, só uma sugestão, não precisa ser necessariamente essa quantidade, de 10 questões. Aí lá tu vai perguntar a idade, se te interessar, né? A idade do sujeito, o sexo, a formação dele, a questão socioeconômica. E aí, tu vai, nas últimas questões, tu vai exatamente perguntar sobre o teu problema de pesquisa. Qual é o nível de evasão dos alunos no nono ano de escola tal? O que, na sua opinião, o que leva à evasão escolar no nono ano? Qual é o contexto social em que se insere esses alunos do nono ano? E aí tu vai perguntando de acordo com aquilo que tu está inquieto e aquilo que tu está desenvolvendo. Na entrevista, que geralmente eu chamo de entrevista semi-estruturada, porque inicialmente tu coloca a questão dos dados pessoais, eu sempre aconselho vocês colocar outra coisa. É a identidade do sujeito pesquisado. Vocês só podem colocar no trabalho de vocês o nome da escola, o nome da pessoa que você entrevistou, ou o teu campo de pesquisa, se a pessoa autorizar. Particularmente, isso é algo meu, eu não gosto de expor o meu campo de pesquisa. Adriana, mas como é que eles vão saber que eu pesquisei em tal escola? Você utiliza em uma escola municipal na cidade de Humberto de Campos, Maranhão, no hospital Aldenora, a gente não sei muito bem, mas enfim, no hospital de Humberto de Campos. Você não precisa colocar o nome da instituição, a não ser que você entrou de acordo com as pessoas lá e elas concordaram. Eu aconselho vocês sempre usar nomes fictícios, até mesmo quando for colocar seus resultados. Se for a entrevista, se for o questionário, sujeito A, sujeito B, sujeito C, ou pode dar até nomes mesmo fictícios, Maria, João, e assim sucessivamente.
porque a identidade do sujeito pesquisado ela tem que ser reservada, a não ser que ele te deixe à vontade para divulgar. E como é que tu faz essa observação direta? A observação direta, ela acontece muito em questão do estudo de caso, que a gente vai falar mais à frente. Tu vai lá para o teu campo de pesquisa, vai observar o que está acontecendo. Por exemplo, uma turma de alunos e onde tem estagiários. E aí tu vai observar como esses estagiários eles estão se comportando. Tu vai lá, entra na turma e fica observando. É uma observação direta. Todos os movimentos que aqueles sujeitos fizeram, tu vai colocar no teu caderno para na hora de escrever teus resultados de discussões, tu colocar. Eu também trago a questão da pesquisa bibliográfica, eu já bem citei para vocês. Quando elaborada a partir de material já publicado, constituído de livros, revistas, publicações e periódicos, e artigos científicos, jornais, boletim, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo o material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Adriana, meu projeto de TCC pode ser só uma pesquisa bibliográfica? Pode. Geralmente a gente chama de pesquisa bibliográfica ou revisão de literatura. Tu não necessariamente precisa ir para campo, mas aí é que tá, tu tem que tecer os teus objetivos a partir de só de uma pesquisa bibliográfica. Tu não pode dizer no teu objetivo, em um dos teus objetivos, a gente vai trabalhar os objetivos mais à frente, vocês vão entender, que tu vai fazer uma pesquisa de campo. Não. Tu vai dizer que a tua pesquisa ela é bibliográfica. Tu vai analisar determinado material e etc. Hoje, com a situação que a gente está tendo, o ano passado para cá, a gente tem muito questão da pesquisa bibliográfica, porque a gente não consegue ir para campo. A não ser que a gente envie questionário, entrevista pelo Google Forms, por e-mail, enfim. Se torna até um pouco, hoje em dia, se torna até mais complicado pelas plataformas. E às vezes o presencial, às vezes ele ajuda bem bastante. E a gente vai lá e aquelas pessoas meio que vai já enjoando da cara da gente e acaba respondendo aos nossos questionários. A pesquisa experimental, ela é muito usada já na área da saúde. Por exemplo, aquela questão dos laboratórios, que a pessoa vai lá, ela passa determinados meses fazendo aquele experimento para ter um resultado. E também ele pode ser usado nas engenharias, nas áreas de ciências naturais, é bastante usado. Que ela é quando determinamos um objeto de estudo, selecionamos as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definimos as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto, ou seja, pesquisa em laboratório. A outra questão é o estudo de caso, quando envolve estudo profundo e exaustivo de um dos poucos objetos de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Adriana, eu posso fazer um estudo de caso no meu TCC? Pode, mas eu logo aviso para vocês. Estudo de caso leva tempo, porque tu tem que ir lá várias vezes, por exemplo, se estiver investigando algo em uma escola, tu tem que ir várias vezes, ficar X horários lá, observando, para que tu possa validar de fato que aquele teu problema de pesquisa, ele está acontecendo. Aquela tua inquietação está acontecendo. Não é o estudo de caso, a gente não vai só uma vez no campo de pesquisa. Por exemplo, a questão do estudo de caso, ela é muito utilizada em mestrado, no doutorado, porque, tipo assim, existe são mais anos, né? Tipo, mestrado é 2 anos, doutorado é 4 anos. Então, a pessoa, de fato, se dedica só naquele objeto de estudo, por mês, e fazendo as observações e chegando em casa e escrevendo. Não digo que não seja possível, mas eu sempre aconselho, se você faz estudo de caso, você tem que começar muito cedo, seu TCC. Muito cedo mesmo. Pesquisação. A pesquisação, eu acho ela bastante interessante, porque, como você diz, pesquisa, ação. Geralmente a pesquisação é algo ali que um problema que tu encontrou, tu analisou, tu colocou no teu papel e tu coloca também uma forma de resolver esse teu problema. Ou seja, tu atua. Eu encontrei o problema, eu escrevi sobre o problema e eu estou fazendo tal ação para resolver o problema. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com alfabetização e aí eu descobri que tantos alunos de escola tal, na idade de 7 anos, ainda não estão alfabetizados.
tudo bem, você vai colocar isso no seu trabalho, mas dentro do seu trabalho, você também coloca uma intervenção. Então, o que eu vou fazer, Adriana, dessa ação? Tu vai traçar, eu sempre digo, estabelecer metas. Então, tu vai lá, tu coloca, de acordo com as tuas observações, algumas ações que podem melhorar a alfabetização dessas crianças. Então, vai preparar todo o material. Eu vou passar um mês indo na escola, ajudando a professora, levando o material para ela, de acordo com a necessidade dos alunos. E isso vai estar no seu trabalho. E isso precisa ser realizado. Então, a pesquisação geralmente é pesquisa, problema, análise do problema e solução para o problema. De acordo com Gil, a pesquisação, quando concebida e realizada em estreita associação com a ação ou com a resolução de um problema coletivo, os pesquisadores e os participantes representativos da situação do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, ou seja, tu é sujeito ativo dentro da tua pesquisa. A pesquisa participante, ela também é muito parecida com a pesquisação, que é quando você desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas. Adriana, e por acaso, se eu quero fazer a pesquisação e se, no caso, a escola não quiser? E aí eu sempre sugiro, não deixa de deixar para trás a tua sugestão de intervenção. Coloca na tua pesquisa. Se assim, vocês não querem que eu venha, mas pelo menos dê uma olhada no meu material, que pode vocês utilizar para melhorar essa deficiência em relação aos alunos que não alfabetizados na idade de 7 anos. Eu sempre digo, façam, porque a gente também nunca sabe como é essa questão de como vocês vão ser recebidos no campo de pesquisa. E existe a pesquisa ex post facto, ou seja, é quando o experimento se realiza depois dos fatos. Essa pesquisa ela analisa situações que se desenvolveram naturalmente após algum acontecimento, ou seja, tu estava no teu campo de pesquisa e apareceu um problema, que não era teu problema. E aí tu vai lá e se dedica sobre ele. Ou seja, foi algo que aconteceu, não estava dentro da tua cronologia metodológica. Bom, a gente falou de tema, a gente falou de tipo de pesquisa, procedimento de pesquisa, e agora a gente vai trabalhar a justificativa. Todo trabalho de pesquisa, ele tem tema, título, problema, justificativa, objetivos e referencial teórico. Então, Adriana, o que é a justificativa? A justificativa é o porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. A justificativa, geralmente, vem no início do trabalho. Isso depende muito de como, no caso, a tua instituição, ela pede, né? Geralmente, eu coloco a justificativa dentro da introdução. A gente inicia falando apresenta o seu trabalho, toda na introdução, no final você justifica por que você está realizando esse problema de pesquisa. O que foi que te motivou a realizar essa pesquisa? E aí, diante disso, depois da justificativa, a gente tem os objetivos. Os objetivos geral e específicos. Bom, Adriana, eu primeiro faço a justificativa, a introdução e depois faço os objetivos? Não, eu coloquei aqui, mas não é assim. Geralmente, tu tem que fazer logo os teus objetivos. Coisas que têm que ser delimitadas logo. É teu tema, o título do teu trabalho, os teus objetivos, que é o geral e específico, e aí o teu problema de pesquisa e tua justificativa. Então, o objetivo geral, ele é um desdobramento da pergunta básica do estudo, ou seja, os itens que serão pesquisados para solucionar o problema de pesquisa. A gente vai ver mais à frente alguns exemplos. Uma das características do objetivo de pesquisa é a sua definição com o verbo, no infinitivo, por exemplo. Todo objetivo geral e os objetivos específicos, eles começam com o verbo no infinitivo.
No geral, geralmente a gente usa analisar, investigar, são os mais usados. Nos objetivos específicos, a gente também pode usar diagnosticar, verificar, observar, analisar, examinar, identificar, distinguir, constatar, comprovar, comparar, entre outros. Adriana, quantos objetivos gerais eu tenho que ter? É apenas um. Todo projeto de pesquisa, ele tem um objetivo geral. E aí, o que tu pode ter mais de um são os objetivos específicos. E aí, o verbo que tu vai utilizar vai depender de qual problema de pesquisa que tu está desenvolvendo. Eu, particularmente, eu acredito que 3 objetivos específicos dentro de uma pesquisa, se tu conseguir amarrar ao teu objetivo geral, é o suficiente. Porque não compensa, às vezes, tu colocar 4 ou 5, que às vezes te cansa muito e às vezes nem alcança um deles. Eu acho 2 pouco, e 3 eu acho suficiente. Até 4, dependendo muito do teu problema de pesquisa. Eu fiz uma síntese, basicamente, de como se estrutura o projeto de pesquisa. Depois de ter falado tudo isso, vocês vão observar. Primeiro tem que ter o assunto. Aí eu trouxe um exemplo. Gestão nas empresas familiares. Esse aqui é o assunto geral. Depois existe o tema. O tema ele é dentro do teu assunto geral, que é exatamente a profissionalização da gestão nas empresas familiares. Aqui é só um exemplo. Aí depois que tu coloca o tema, tu formula o teu problema. E aqui ele formulou como a profissionalização da gestão nas empresas familiares pode contribuir com a perpetuidade e continuidade do negócio. O que a gente viu lá atrás, todo problema de pesquisa, ele é uma pergunta. É como, qual, porquê, ou geralmente não precisa ter essas palavras de início, mas ela tem que ser uma pergunta. E aqui a gente tem uma hipótese. Eu não falei da hipótese porque a hipótese ela é muito relativa. Existem pessoas que usam, existem pessoas que não usam. A hipótese é exatamente uma resposta prévia ao teu problema de pesquisa. Ah, Adriana, eu estou estudando isso porque eu percebo que acontece determinados fatos. E aí tu coloca dentro do teu projeto a hipótese. Se tu não colocar, também não é errado. Eu, particularmente, não uso muita hipótese, não. Eu só uso o problema e ele é respondido no decorrer do trabalho. Aí aqui, como eu trouxe um exemplo, né? A hipótese aqui colocada é a profissionalização da gestão das empresas familiares contribui para a perpetuidade e continuidade do negócio, porque uma empresa profissional torna-se muito mais competitiva no mercado que está inserida. Ou seja, vocês percebem que ela responde ao problema. Aqui é o objetivo geral. Aí eu coloquei até em negrito para vocês olharem. Já esse que está em negrito é exatamente o verbo no infinitivo. Adriana, eu posso colocar mais de um verbo dentro do objetivo? Não. Geralmente, dentro do objetivo só tem um verbo no infinitivo. Ou você analisa, ou você investiga, ou você apresenta. Você tem que escolher. Porque não pode ter mais de um verbo no infinitivo dentro do teu objetivo geral. Então, aqui o objetivo geral dessa pessoa foi profissionalização da gestão das empresas familiares, contribui para a perpetuidade e continuidade. Adriana, está tudo repetido. É assim, o teu título, o teu tema, o teu problema, tua hipótese, teus objetivos, eles são tudo linkado ao outro. Tem que ser, às vezes assim, Adriana, tá tudo, parece que eu estou fazendo a mesma coisa. Não tá. É assim, de fato, tu tem que estar, teu tema, ele tem que estar dialogando com esses elementos aqui. Aí aqui eu trouxe o exemplo de objetivo específico, no caso que essa pessoa fez. Então, ela colocou objetivo geral e nos específicos, que é exatamente o que ela vai desenvolver, ela colocou investigar as principais noções conceituais sobre gestão e profissionalização de empresas familiares. E depois disso, ela vai apresentar
a estrutura organizacional diretiva da empresa, ela vai demonstrar o nível de profissionalização da organização e, por último, ela vai descrever processo de profissionalização desenvolvido na empresa Dell. Adriana, tem ordens de objetivos específicos? Eu gosto de dizer que sim. Porque, por exemplo, tu não vai apresentar algo se antes tu não investigar, se tu não identificar. Então, teu objetivo específico, geralmente, tem que ser algo que tu vai buscar. O primeiro objetivo específico. O segundo pode ser uma questão que tu vai identificar. E o terceiro, tu pode apresentar. Ah, Adriana, tem que ser só nessa lógica? Não. Tu pode escolher outros verbos, mas tu tem que ser cauteloso em relação a essa sequência que tu coloca. Porque assim, tu não pode apresentar algo bem aqui em cima e dizer e mais embaixo tu colocar que tu vai investigar. Não, é sempre do geral para o particular. Primeiro você vai analisar algo, depois você investiga e você apresenta os seus resultados. E aí a gente chegou na outra parte do trabalho. Todo trabalho tem metodologia. A metodologia é exatamente o que tu desenvolve no teu decorrer de trabalho. Na metodologia, tu vai dizer que tu fez o referencial teórico, tu fez pesquisa de campo, quem foi as pessoas o sujeito pesquisado, as etapas, todo o teu trabalho, elas estão na metodologia. É o passo a passo. A Adriana vai ficar repetido? Não. Tu coloca que teu trabalho ele é uma pesquisa, por exemplo, bibliográfica e de campo, e aí tu define o que é pesquisa bibliográfica, o que é e pesquisa de campo. É sempre bom, dentro da metodologia, tu definir teu tipo de pesquisa. Adriana, como é que eu vou definir isso? Aí tu tem que recorrer aos textos de metodologia científica. Autor tal fala que pesquisa bibliográfica é isso, pesquisa de campo é isso. E aí você coloca dentro da sua metodologia. Passei um mês indo na escola, isso tem que estar dentro da tua metodologia, o teu passo a passo. Tal data fui, fiz isso, a outra etapa foi essa, até tu demonstrar o teu final de trabalho. Adriano, tem que colocar tudo? Não. Tu coloca de forma sintetizada, mas o que dentro da metodologia, o que é importante é exatamente essa cronologia, que geralmente é partindo do geral para o particular. Como assim, Adriana? Primeiro, tu vai falar que tipo de pesquisa é, os teus procedimentos de pesquisa, e por último, as etapas da tua pesquisa, e para fechar os teus resultados de pesquisa. A Adriana vai ficar repetindo os resultados de discussões? Não, não vai. Porque muitas das vezes, quando o teu orientador, ou na verdade, quando a pessoa pega o teu trabalho quando é publicado, ela não vai ler teu trabalho todo imediatamente. Porque ela vai ler a tua introdução, porque ela tem a tua apresentação do teu trabalho, assim, do teu tema de pesquisa. Lá também tem a tua metodologia adotada, tem os objetivos. Então, ali ele já vai ver se vale a pena ler o trabalho ou não. Por isso, é sempre bom vocês fazerem uma boa introdução e uma boa metodologia, porque é isso que chama o leitor, assim como o resumo, em alguns casos. Hoje a gente não vai trabalhar o resumo, mas esses detalhes eles têm que estar presentes. E aí eu trouxe aqui exatamente o que eu já tinha falado para vocês anteriormente, isso aqui só para vocês visualizarem, que é a questão da observação, das entrevistas e questionário. E aí, toda observação, que é a sistemática, não participante, participante individual e equipe, na vida real ou em laboratório. As entrevistas é estruturada, não estruturada e painel. Adriana, qual a diferença de entrevista estruturada e não estruturada? A estruturada, geralmente, é aquela entrevista que tu não coloca, por exemplo, no papel. Tu vai lá, tu tem, na verdade, um cronograma no papel, mas tu vai lá diretamente e fala com a pessoa. A não estruturada você só coloca perguntas abertas. E também o de painel, são muito parecidos. O questionário geralmente é com perguntas abertas, perguntas fechadas, perguntas de múltiplas escolhas, perguntas de fato, perguntas de intenção, perguntas de opinião. Adriana, tem sempre que ser questionário fechado? Se tu achar que é melhor para tua pesquisa, tudo bem. Se quer o questionário fechado,
é exatamente aquelas perguntas que tu só marca, não precisa escrever. Perguntas abertas é aquelas perguntas que tu precisa descrever, ou seja, tu vai deixar a linha pro teu sujeito pesquisado escrever responder a tua pergunta. E aqui eu trouxe também só para a questão da pesquisa documental, que eu também já falei com vocês anteriormente, que são arquivos públicos, arquivos particulares, fontes estatísticas, fontes não escritas. Isso é a pesquisa documental. E a pesquisa bibliográfica, que todo trabalho é uma pesquisa bibliográfica, porque tu não faz trabalho sem um referencial teórico. A diferença é que existe determinadas temáticas que elas são muito mais trabalhadas, você vai encontrar mais material sobre ela, e existem temáticas que não têm tanto conhecimento produzido. Então, sempre vai ter aquela temática que tu vai encontrar com mais facilidade para poder fortificar o teu problema de pesquisa, e sempre vai ter aquela que tu não vai encontrar tanto. Adriana, se eu não encontrei referencial teórico, eu posso fazer a pesquisa? Eu te aconselho a não fazer. Ou então mudar o teu objeto de pesquisa. Porque tu precisa de ter um referencial teórico, embora que seja pequeno, etc., não seja extenso, mas tu tem que ter. Então, não existe a pesquisa. Alguém já falou algo sobre determinado momento, mesmo que não seja do teu problema de pesquisa. E aí, outra coisa bastante importante que tem que ter dentro da metodologia é a questão se a pesquisa ela é quantitativa ou qualitativa. Adriano, o que isso quer dizer? Geralmente, nas pesquisas de ciências humanas, que exatamente, por exemplo, das áreas sociais, a gente utiliza muito a pesquisa qualitativa. Ou seja, aquela pesquisa que você escreve, que mais aparece texto do que números. Ah, Adriana, isso é sempre? Não. Eu faço pesquisa e geralmente minhas pesquisas elas têm gráficos, têm dados estatísticos e eu até gosto. Enriquece o teu trabalho. Ah, Adriana, então minha pesquisa ela é qualitativa ou quantitativa? Tu pode dizer que ela pode ser as duas. Qualitativa porque ela está descrevendo determinado fenômeno e quantitativa porque ela mostra alguns dados estatísticos ou até mesmo, por exemplo, quando tu faz o teu questionário, por exemplo, se tu aplicou para 50 pessoas, eu acho interessante tu fazer tipo uma tabelinha mostrando quem respondeu de acordo com o teu problema, por exemplo, respondeu isso aqui, tira o percentual até regra de 3 mesmo, 50% disse que sim, e assim sucessivamente. E aí, isso precisa ir para a tua metodologia? Precisa. Precisa dizer que é qualitativa e quantitativa? Precisa. Todo trabalho tem que dizer se ela é qualitativa ou quantitativa. Adriana, eu fiz uma pesquisa, mas tem números de que tem mais palavras do que números. Tudo bem, se quiser deixar qualitativa, não está errado. Porque aí tu vai explicar que a tua abordagem é qualitativa, porque tu descreveu sobre determinado fenômeno e etc. A qualitativa, como eu estava falando para vocês, ela aparece muito na construção dos trabalhos das áreas sociais, das ciências humanas, da educação. E na educação, dependendo da área, por exemplo, que eu estou falando, é a área de ciências humanas, porque também tem as áreas de ciências naturais que é a questão da matemática, da química e da física, ou seja, essas pesquisas elas tendem a ser mais quantitativas, porque aparece maior proporção de números. Mas isso não desconsidera que também eles não possam fazer uma pesquisa qualitativa. Então, para melhor entender, eu trouxe aqui o conceito de pesquisa qualitativa, que é exatamente considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. Foi o que eu falei, é bem simples. É aquela abordagem que tu mais escreve do que tu quantifica. A interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Então, o que é a pesquisa quantitativa, perdão? Considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos de técnicas estatísticas, porcentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão e etc. A pesquisa qualitativa também é muito quantitativa. Ela é muito usada na área da saúde. Eles trabalham muito com a questão de dados, essa questão de experimentos, e isso tudo demanda tabelas e gráficos.
E aqui em cima, de uma forma bem simples, eu coloquei que a quantitativa são métodos estatísticos, frequência, correlação, associação, e a qualitativa é análise de conteúdo, é construção, é teoria, é análise de discurso, ou seja, é escrita, puramente escrita. E aí aqui cheguei numa parte bem importante, que a gente tem maior dúvida em relação às citações. Adriana, eu estou desenvolvendo determinado tema. Eu vou até usar aqui um exemplo, né, do bullying, as práticas de bullying na escola. E então eu vou escrever sobre eles. Tudo bem, você pode escrever. Você tem que fortificar, tem que se respaldar do seu trabalho através de outros autores. O que eu vou fazer, Adriana? É aquilo que eu falei com vocês lá inicialmente. É o referencial teórico. Ah, Adriana, então eu vou só citar? Não. Toda citação é obrigatória. Vocês vão já ver à frente. Você dialogar antes dela, depois dela, ou no meio dela. Vocês não vão colocar só a citação por colocar. É necessária? É obrigatória. Porque a gente não é superdotado. Alguém já falou de determinado assunto. Ah, Adriana, então meu trabalho todo é citação, eu sempre falo. Errado é não ter citação, porque você está fazendo plágio. E aí o plágio é algo bem delicado, porque a gente sabe que o plágio é crime, está no Código Penal. Ah, Adriana, mas como é essa questão de citações? Existem dois tipos de citações, de acordo com as normas da BNT, que é a citação indireta e a citação direta. Aqui eu estou mostrando a citação indireta. Mas o que é isso, Adriana? É um trecho consultado e reescrito com suas palavras como uma paráfrase. Pode ser escrito no meio do texto. Mas, Adriana, como é que eu faço isso? Como é que eu vou escrever com a minha palavra se for o autor que escreveu? É uma interpretação. O autor, ele falou que bullying é um fenômeno que acontece tanto na escola ou nos seus arredores. Eu vou colocar desse jeito no trabalho? Não. Você pode tecer de outra forma, com as suas palavras. Ah, então tudo bem. Eu só estou interpretando com as minhas palavras e colocando aqui e ampliando. Então não vou citar ele? Não, não precisa citar. A diferença é que aqui, na citação indireta, você coloca só o nome do autor, como está bem aqui, em caixa alta, no final, e o ano. Porque aqui subentende-se, isso bem aqui, que foi minha interpretação em relação ao bullying. Então, aqui, ó, as práticas do bullying acontecem entre meninos e meninas durante a fase da adolescência, no espaço escolar e nos seus arredores. As ações mais diversas envolvem dominação, humilhação, exclusão, preconceitos, discriminações, raiva, medo, impotência, prepotência, entre outros. Adriana, de onde tu tirou isso? Essa autora aqui, ela estava falando sobre o bullying. Eu fui lendo e fui descobrindo, na verdade, selecionando, de acordo com a minha leitura, as partes mais importantes. Mas eu não copiei, não colei. Eu interpretei e fui colocando dentro do meu texto. Então, a citação indireta é a sua interpretação daquilo que você leu, colocado no texto e colocado aqui embaixo, do lado da citação, é o nome do autor em taxa alta e o ano. Esse aqui, ele vai para suas referências lá atrás. Outra coisa, todo autor que tu cita dentro do teu trabalho, eles têm que aparecer na referência. Tu não pode citar alguém, porque a tua banca, a primeira coisa que ela olha no teu trabalho é se tuas referências, as pessoas que tu citou, os autores que tu citou dentro do teu texto, eles estão atrás da referência. Eles precisam estar lá. Ah, Adriana, eu li algo, achei interessante, escrevi, mas não citei. É plágio. Tu precisa necessariamente citar e referenciar atrás do teu trabalho. Eu vou deixar até depois aqui no chat para vocês um site que ele ajuda a fazer referência. Ao contrário da citação indireta, a citação direta, como a gente diz, é exatamente o Ctrl+C, Ctrl+V. A diferença é que você precisa colocar o ano e página. Como é que eu faço, Adriana? Página 10 de autor tal, ele fala sobre o bullying. Então, você vai pegar do jeitinho que a fala dele está lá, você vai colocar dentro do seu texto e colocar o nome dele, vírgula, o ano e a página. Eu vou mostrar um exemplo mais à frente para vocês.
Eu quero dizer para vocês que isso aqui é muito importante, vocês saberem diferenciar a citação indireta da citação direta. Indireta é uma interpretação sobre aquilo que o autor falou, a direta é exatamente a fala do autor dentro do seu texto. Copiou, colou, referenciou. Então, a direta é a transcrição fiel de parte da obra do autor consultada. E aí existe uma diferença da citação direta curta e da citação direta longa. Adriana, como é isso? Se o trecho que tu pegou de determinado autor, ele dá 3 linhas dentro do teu texto, tu só coloca entre aspas, abre parênteses, referencia e deixa lá, bonitinho. Agora sim, se passou de 3 linhas, tu precisa recuar. Eu vou mostrar para vocês mais à frente como fica. E geralmente o recuo, na verdade, o recuo é de 4 centímetros dentro do Word, e a fonte é 10, até atualmente pelas normas da BNT. Passou de 3 linhas, não deixe dentro do texto, porque é errado. Tu tem que recuar. Até 3 linhas, diretamente, tu pode deixar dentro do texto. Mas eu expliquei para vocês. E tem a citação da citação, que é o ápode. Adriano, o que é ápode? O autor tal citou outro autor. Ou seja, isso é um apud, porque é citação da citação. Eu aconselho a não usar muito apud, só se de fato tu não encontrar o autor verdadeiro falando sobre aquilo. Porque tu está citando aquele autor que já citou o outro, é citação da citação. Mas se de tudo tu não encontrar, tudo bem, tu pode fazer o apud. E aí aqui eu trouxe esse texto para vocês justamente olharem como é a citação direta. Isso aqui foi tirado diretamente do texto, copiado e colado aqui. Ele vem entre aspas, 3 linhas, continua dentro do texto, tá bem? Aqui, ó, 1, 2, 3. E aqui você referencia o nome do autor. Aqui é tial, porque é mais de um autor. Na verdade, mais de 3 autores. Se dentro do trabalho vocês pegarem ter 3 autores, você vai citar os 3 autores. Mas quando passa de 3, você obrigatório tem que colocar o etial. Aí aqui você tem o ano da obra, a página, e esse cara aqui foi um apud. Esse autor citou esse aqui. Outro exemplo de citação direta aqui, ó. O ano, a página e entre aspas. Adriana, por que aquele está no final da frase e aqui está no começo? Você pode fazer das duas formas. Aqui inicialmente tu coloca, né? Segundo que Lopes Neto, 2007, página 51, e aqui vem a citação dele. Ou tu poderia só colocar aqui a frase e colocar ele aqui embaixo. Só que a diferença é que quando ele vem aqui para baixo, vocês bem observam, ela vem em letra maiúscula. Aqui dentro do texto, ela vem minúscula. E aqui está exatamente a citação direta quando ela passa de 3 linhas. Aqui, ó, o recuo, que dá para mostrar para vocês, mas aqui é 4 centímetros. A fonte é menor, ou seja, aqui é tamanho 10, espaçamento simples, ou seja, 1, aqui entre as linhas. E aí você coloca o nome do autor, no caso sempre é o sobrenome, né? O ano e a página. Adriana, por que tem mais de uma página? É porque essa citação, esse trecho, ele pega uma página do livro e a próxima. Então você tem que referenciar a primeira até onde vai a segunda. Mas se for só numa página, você não precisa colocar a outra. Isso aqui só quando ultrapassa. E aí, essa é a questão da citação direta, quando ela passa de 3 linhas. Tem que ser recuado, fonte 10, espaçamento simples e referenciado. E a gente chega nas referências. As referências, do jeito que eu estou colocando para vocês aqui hoje, é exatamente como a BNT está colocando, até nossos dias atuais. Como é que eu faço referência, Adriana? A referência, geralmente, o que você cita não é o nome do autor, é o sobrenome do autor. Esse bem aqui é o sobrenome dela. Esse aqui é um nome. Ah, mas como é que eu vou saber que M é o nome dela? Você tem a opção de colocar o nome do autor todo aqui e deixar só o sobrenome em caixa alta,
ou você pode abreviar. Eu geralmente abrevio, só coloco as primeiras letras. Se aqui tivesse, se ele fosse Maria Alves, aqui teria o A, o pontinho, e aqui como está aqui. O título da obra, a editora, que no caso aqui foi a cidade, a editora foi Unesco, e o ano. É obrigatório, como a gente trabalha muito com material tirado do site, você tem que colocar dentro das referências o link de onde você tirou. Você copia o link, cola aqui dentro e coloca entre esses post-itzinhos aqui e coloca o acesso. E no caso que você pegou esse documento, a data que você pegou esse documento. Aí aqui, como vocês podem ver, o sobrenome da autora, aqui é a inicial do nome dela, aqui é só uma, mas geralmente existe mais nomes. É como eu estou te falando, se você vai só abreviando. Aqui é o título da obra e assim sucessivamente. Mas, Adriana, por que só está negrito só até 2 pontos? De acordo com as normas da BNT, quando existe título e subtítulo, a gente só grifa até o parênteses, até o título. Essa parte, posteriormente, ela não vai em negrito. Perdão. Não é nem grifar, é negritar. Ela não vai. Olha, bem aqui, como eu mostrei para vocês, o nome dessa autora é bem longo. Então, vocês percebem que tem 3 iniciais. Ou seja, esse aqui é o nome dela, e mais nome de sobrenome, abreviado, né? E aqui o sobrenome dela, como deve ser citado dentro do teu texto. Aqui é o título do trabalho, só que aqui já é outra regrinha. A gente pode conversar depois, porque isso aqui de fato é um pouquinho mais complexo a gente decorar assim. Aprender, na verdade, só em uma aula. Esse trabalho ele foi tirado por exemplo, no e-book. No e-book tem várias produções. Então, o que vai ser grifado não vai ser esse aqui. Não é o título do trabalho da autora, mas sim o e-book. O título do trabalho o título do e-book disponibilizado. E aí vem do mesmo jeitinho o link de onde tu tirou, precisa ser colocado, o acesso, foi 13 de fevereiro de 2021. Adriana, tem que ser desse jeito? Tem que ser desse jeito. De acordo com a jornada da BNT, é nesse formato. 13, abrevia o nome do mês, perdão, e coloca o ano. Ah, Adriana, e como é que eu vou fazer essas referências? Uma coisa que eu aconselho a vocês, se estou dentro do texto, coloque atrás nas referências. Coloquem logo. Não deixem para referenciar o trabalho de vocês aqui atrás, colocar as referências do que vocês citaram depois, porque você não dá conta. Até dá, mas é muito trabalhoso. Ah, eu citei Abreu dentro do meu texto, você vem aqui e já coloca dentro da referência. Adriana, mas eu que tenho que fazer essa referência? Ó, existe nos livros, bem depois da primeira folha, passando a folha de rosto, já traz a referência, você só copia dentro do trabalho. Mas no caso de artigo, nem sempre vem. E aí, depois a gente pode até conversar, eu posso mostrar um site para vocês como é que faz. E também tem uma questão no Google Acadêmico, só que eu não vou entrar nesse âmbito, porque de fato não dá, não tem como hoje, porque é meio complexo. E aí, quando, Adriana, o artigo é de uma revista, foi publicado numa revista, eu vou negritar o título do artigo ou da revista? Da revista. Bem aqui, ó. Revista Eletrônica da Educação. Ou seja, são muitas regrinhas em relação às referências. O que eu tenho que dizer para vocês é que sempre você tem que, pelo menos, ter isso em mente. Você precisa referenciar o seu trabalho, você precisa dizer de onde você tirou e a data que você tirou. A mesma coisa aqui, ó. Esse aqui é de um livro, né? Então, aqui é o título do livro. Aqui, quem traduziu
a edição, a cidade, a editora e o ano. E de onde foi tirado? Porque como a gente encontra muito PDF hoje em dia, basicamente a gente tem sempre que botar os links, porque a gente pega muito dado da internet, mesmo que seja livro. A gente não usa tanto mais livro impresso assim, infelizmente. A gente encontra o nosso acesso tem sido mais em questão de eletrônico. E aí é basicamente isso, crianças, que eu tinha para mostrar para vocês. Adriana, tem umas perguntas aqui. A Aurinéia falou assim: a ABNT hoje é um dos problemas que ainda tem dificuldades. Sua aula é muito interessante, conhecimento nunca é demais, principalmente quando se trata de trabalhos acadêmicos. Acho que ela só quis registrar a dificuldade que ela tem com a ABNT. A Graça Maria disse que ela tem muitas dificuldades nas referências, na hora de referenciar. E a Kellyanne postou aqui uma dúvida. Posso usar o mesmo tema do TCC da graduação na pós? Eu digo que pode, mas não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Na pós, subentende-se que a partir que tu vai... existe uma hierarquia acadêmica. Na graduação, o teu grau de conhecimento, ele é de um jeito, quando tu chega na pós é de outro. Porque à medida que tu vai estudando, tu vai avançando. O que eu te aconselho é que tu continue na mesma linha de pesquisa, mas com um tema um pouco diferente, tipo um novo problema. Não é que tu não possa... Ah, Adriana, estou trabalhando sobre gestão hospitalar. Tudo bem, você vai trabalhar sobre gestão hospitalar, mas tu tem que arrumar outros objetivos, que exatamente eu até aconselho as pessoas, geralmente, ler teu trabalho depois que está feito no TCC, depois de uns meses, tu olha e diz assim, poxa, eu deveria ter falado sobre isso no meu trabalho. Poxa, por que eu escrevi dessa forma? Por que eu não abordei tal perspectiva aquele trabalho? Aí aproveita essas lacunas que ficou no teu trabalho inicial na pós. Tu trabalha o mesmo tema, mas com objetivos diferentes, que foi a partir do teu trabalho de TCC. E eu até gosto da ideia de continuar no tema, porque assim, a gente vai ampliando o nosso conhecimento naquela área de pesquisa, mas eu penso que a cada etapa você precisa estabelecer novos problemas de pesquisa, mesmo dentro do tema, porque não é uma constância, né? A gente vai mudando os nossos pensamentos, o conhecimento também vai ganhando outras dimensões, mas pode sim continuar na linha sem problema nenhum, na linha de pesquisa. De fato, com a Auriné, né? A Auriné é um pouco complexo realmente as referências, mas assim, dá para fazer. Como eu estou falando para vocês, hoje não dá por conta do tempo e eu já percebi que a aula já foi muito extensa. Mas depois a gente pode dialogar assim, eu posso até mostrar para vocês os sites que faz as referências. O Google Acadêmico, às vezes, ele já te dá a referência pronta do artigo. Mas aí eu precisaria mostrar para vocês de forma bem cautelosa. Daiane colocou assim: você citou que sempre devemos ter o plano B. No caso, devemos planejar dois planos de trabalho. Sim, eu falei exatamente isso, mas aí depois também eu falei assim, eu falei que a gente também não podia fazer dois projetos. Mas assim, tu não precisa colocar dentro do teu projeto esse plano B, tu não precisa fazer esses dois projetos. Mas tu precisa ter em mente, por acaso assim, e se não der certo? Então tu já tem na tua mente um plano B, mas tu não precisa fazer. O plano B é só se acaso o teu plano inicial lhe der errado. E aí é o que a gente sempre diz, porque eu sempre digo, e na verdade é fato, a pesquisa ela não é uma constante. Como eu estou te falando, se tu está trabalhando com dados, com pessoas, isso vai modificar em um ano, muita coisa muda. Então, assim, tu tem que estar preparado para o teu, se acaso aquela tua pesquisa não der certo. E aí é exatamente o que eu te falei, não precisa você escrever um outro projeto plano B, não precisa. Mas ele precisa estar em mente, porque se acaso falhar, você está respaldado. E aí, para esse teu respaldo de fato se concretizar, tu precisa fazer o primeiro com antecedência. Porque eu te falando, que pesquisa, ela demanda tempo.
Então, assim, se tu descobriu no plantão do mês, eu quase certeza que tu não vai conseguir aplicar o teu plano B. Então, eu sempre aconselho as pessoas a fazer essas pesquisas antecipadamente, procurar orientador antecipado, ir estudando, porque é melhor. É melhor para ti, é melhor para o teu orientador, porque tu vai trabalhando com calma e tu vai vendo as dificuldades adquiridas no decorrer e vai tentando consertar. Foi a Darlene. Darlene, deixa só mesmo no pensamento. Não precisa você fazer 2 projetos, porque aí tu teria 2 trabalhos, né? É só se acaso, tem sempre que se respaldar se acaso o plano A der errado. Certo, Adriana. Obrigada mais uma vez. Tá? Obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Pelo visto, não tem nenhuma dúvida ainda, né? Mais aqui para hoje. Se alguém quiser falar, levanta a mãozinha que a gente dá o espaço para vocês falarem alguma coisa. A gente, de resto, a gente só tem elogios, Adriane, valeu, nós que agradecemos, depois pode dar uma olhadinha aí no chat. Só elogios, obrigada mesmo pela tua disponibilidade, estar aqui com a gente. Como eu falei no início, faz parte da nossa semana, né, de programação do aniversário do Polo. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Vou pedir que vocês nos ajudem a divulgar a nossa faculdade, a nossa instituição. Quem puder aí, eu vou pedir que vocês liguem a câmera para a gente tirar aquele print oficial. Adriana, liga a tua câmera também, para a gente tirar aquele print oficial para divulgar o nosso workshop, que foi muito bom. Eu queria dizer para vocês que a Adriana, logo em breve, fará parte da nossa equipe, né? É o convite agora de antemão, porque a gente já está chegando a uma turma que vai completar 50% do curso agora em dezembro, viu, Adriana? Uma turma de 22 alunos que já estão incluindo o 4º período, então já tem que começar essa etapa de elaboração do TCC, de elaboração do projeto de pesquisa. E é importante que se comece logo, como tu falaste, não fique para o final, né? Então, a gente vai precisar dessa orientação. Ela faz também trabalhos particulares, tá, pessoal? Então, quem precisar de orientação, pessoal da pós-graduação, que precisa elaborar TCC, precisar de orientação, ela atende particularmente também. Então, já é aí uma pessoa disponível para atender sempre que vocês precisarem. Mais uma vez eu agradeço a Adriane pelo convite, agradeço vocês por ter permanecido até agora comigo. Eu sei que não consegui atingir em macro o objetivo, porque de fato o tempo é curto, é muito conteúdo, esse conteúdo tem ser trabalhado constantemente com vocês, desde quando vocês entram no curso. Então, assim, mas eu espero ter ajudado de fato. Se pelo menos 25% vocês captaram, já foi muito, eu tenho certeza que vai facilitar muito. E é isso. Obrigada, Adriane, e obrigada a vocês que estão aqui presentes. Até a próxima.